Olá, amigas, amigos e amigos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a toda a gente nessa quinta-feira de Odé, a quem eu peço licença aos mais velhos para me expressar. Peço licença aos meus ancestrais para poder me darem a permissão da palavra. Peço licença ao Baba Exu para me dar a comunicação, me dar a compreensão e vos fazer mais uma vez um retorno das nossas escolas, das nossas conversas aqui no projeto Aziriano. Em breve nós estaremos recebendo a nossa convidada Aline Valdez, que daqui a pouco fará a sua participação conosco. Daqui a pouco ela entra e nós podemos começar a conversar sobre questões sociais muito interessantes, questões sociais muito pertinentes, questões sociais muito prementes para um Brasil que está capenga, para um Brasil que está a cada dia mais racista, que está a cada dia mais prejudicialmente preconceituoso, um país que vai se afundando no conservadorismo, no reacionarismo, no colonialismo mental que apenas nos sufoca, nos torna extremamente vítimas e reféns dessa natureza retrógrada que nos atacou hoje. Então, essa é a experiência que a gente vai conversar um pouco e debater um pouco. A nossa convidada acabou de entrar, então eu vou chamá-la para bater um papo conosco. É um prazer ter aqui. Já está sendo feito. Eu consigo aqui, porque às vezes a comunicação dá umas travas e a gente não consegue. Não sei se caiu. Mas em breve ela estará falando conosco. Pronto, agora sim. Pensei Tudo que bom? caído. Tá me Boa ouvindo noite, bem? Aline. Tá Boa sim, tá me noite. ouvindo? Ouvindo bem. Tinha dado uma cortadinha, agora eu tô ouvindo bem. Tá, mas isso é porque tá chovendo aqui, aí talvez tenha essas cortadinhas, mas não Ah, se preocupe, tá porque foi certo. resolver chover aqui em Pernambuco hoje, né? É uma coisa Ah, que não é sim. tão comum, mas acontece de vez em quando. É, aqui no Rio também tá tendo umas chuvas meio esquisitas. É prejudiciais aí, né? Uma É. coisa pesada. Aqui também, teve aqui mais perto, mais a oeste, vamos dizer assim, teve problemas desalojados, mortos, enfim, essas chuvas estão descontroladas. Mas antes de mais nada, Aline, eu queria te agradecer pela disponibilidade, te agradecer pela presença e te explicar o óculos, porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que ele está de óculos escuro à noite? É porque eu tenho uma fotofobia muito grande e eu tenho que utilizar essa luz que está refletindo no meu óculos, que é uma luz para melhorar a luminosidade do ambiente. Então, para não prejudicar meus olhos, eu tenho que usar o óculos. Então, a explicação em resumo é essa. Ah, tá. Pensei que fosse estilo. Pensei que fosse um estilo Também, ali. também, também, não deixa de ser, né? Mas a gente Aí, aproveita tudo. eu vou botar um filtrozinho aqui porque eu não estava muito bem. Deu hoje assim, deu um monte de aula, e vou botar o filtrozinho para ficar mais apresentável. Não, fica à vontade, fica à vontade. Mas, Aline, olha, mais uma vez, obrigado por estares aqui, uma presença muito importante e que vai trazer uma coisa que eu estava falando antes de você entrar, que é uma luz, um refúgio, que é um remédio, vamos dizer assim, para essa deseducação, para esse problema de crescimento do racismo, crescimento da intolerância que a gente está vendo nesse país, que o país parece que está andando 100 anos para trás, É está verdade. ignorando
todos os avanços. E antes de passar a palavra para ti, e te agradecer por fazer o que você faz, que é um agradecimento sincero, eu queria deixar para as amigas, amigos e amigos que estão presentes, que vão estar presentes durante a live, que ela vai estar gravada aqui no Instagram e no YouTube também, a gente coloca depois, mais tarde. Mas, Aline, é um prazer recebê-la. Agora sim, eu vou passar a palavra para você. Desculpa, porque às vezes eu falo demais, mas são vídeos. Não, estamos num papo, estamos numa conversa aqui. Prazer te receber aqui. Agora a palavra é tua, te apresenta e quem é a Aline Valdez? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito vaidosa, assim, quando me chamam, né, para conversar e para eu falar, né, a respeito desse retrocesso de uns anos para cá que tem acontecido, dessa minha trajetória de descoberta como uma mulher negra, porque assim é muito doloroso, né, para gente que carrega na pele, né, a cor dos nossos antepassados, né, é muito difícil a gente se reconhecer, né? Muitas das vezes a gente nem sabe, né, que o racismo bate na nossa porta e uma hora ele vai bater de uma forma tão escrachada, ele vai te dar um tapa tão grande na cara que vai te dar um sacode, né? E que você vai dizer assim, peraí, não sou só eu, né? E a minha ancestralidade grita e eu tenho que fazer alguma coisa para os que virão. Então, eu sou a Aline Valdez, eu sou pedagoga, sou professora de história, né? Comecei como voluntária no pré-vestibular social, né? No Nós por Nós. Depois passei para o pré-vestibular social na Mangueira, onde agora eu sou coordenadora, né, de relações étnico-raciais. Já passei por diversas escolas. Sou uma mulher de axé. Sou uma filha de Obá. E eu sou muito feliz dentro da minha religião de matriz africana, onde eu resgatei toda essa essa pretitude que eu falo, não falo essa minha negritude, eu falo essa minha pretitude, porque antes eu não me entendia, eu não conseguia entender, né? E eu fiquei assim, quando eu entrei, né? Antes eu sempre falava assim, eu nunca sofri racismo, né? Quando eu comecei a ouvir falar de racismo, porque dentro de minha casa, né? Minha família é do Nordeste, minha família é de São Luís, né? E a minha mãe mora aqui no Rio já há bastante tempo. Eu nasci aqui, embora não tenha o sotaque carioquês, mas eu sempre falava isso. Eu nunca sofri racismo. Só que depois que você começa a se juntar com os seus, quando eu entrei no terreiro de Candomblé, que eu comecei a resgatar essa história, que eu comecei a ver que as pessoas me viam diferente, que eu entrava nos lugares e as pessoas, e assim, começavam a duvidar da sua capacidade, sabe? As pessoas pela cor da sua pele, antes de te conhecer, que isso é um absurdo. Você não vê isso em lugar nenhum, né? Com nenhuma outra cor, nem com japonês, os asiáticos, nem com cor de pele nenhuma, mas como com as pessoas negras é um estigma. As pessoas, elas não olham a sua capacidade. Você tem que ficar provando 1000 vezes mais do que qualquer outra pessoa que você pode e que você sabe fazer. E 1 milhão de vezes você tem que ser 100% o tempo inteiro. Eles duvidam de ti o tempo inteiro. Então, assim, isso é um absurdo, né? E eu tive esse resgate e essa valorização quando eu comecei a me entender como uma mulher negra. Quando eu comecei a ver que essa história de moreninha,
que essa história de da cor do pecado, que mulata bonita, que eu comecei a ver essas coisas e eu dizia assim, eu digo, gente, eu não sou um pedaço de carne, sabe? Eu digo, eu tenho um cérebro antes de ter qualquer outra parte do meu corpo. E as pessoas ficavam assim, ou, né, te falo como uma mulher negra, mas que isso acontece com os homens também. Eu fiz um curso com uma amiga minha, Roberta, que ela fala muito desse sentimento do homem negro, que é muito sexualizado também, né? A gente fala sempre da mulher que é sexualizada, mas que o homem também é. Que o homem, quando a demonstração de carinho dele, o homem negro, ele não pode demonstrar o carinho dele. Quando ele é criança, ele é logo engole teu choro. Né? O menino branco, ele pode chorar, ele pode fazer escândalo dele, ele pode fazer o que for. Agora, o menino negro vai logo engole teu choro. Não faz isso, moleque. E a menina também. Enxuga tuas lágrimas. Não faz isso, vai para lá. Te comporta. Eu lembro muito da minha mãe falando isso. Se comporta. Se comporta. O que é se comportar para uma criança? Que é quando você diz te comporta para uma criança negra brincando no meio de outras. Porque a gente não pode ser livre? Porque a gente correndo na rua é sempre um trombadinha. Não é uma criança brincando normal. E de uns tempos para cá, esse genocídio que eu falo sempre que é um genocídio do povo negro está acontecendo cada vez mais e aumentando. E parece que as pessoas estão normalizando isso. Tem uma hora que dá assim um boom, né? Aparece George Floyd, aparece o rapaz que morreu no Carrefour, e daqui a pouco não se fala mais nada. A Kathleen, que morreu grávida, e daqui a pouco ninguém fala mais nada. Daqui a pouco se esquece. Daqui a pouco vira estatística. E eu, essa semana, na sala de aula, aconteceu uma coisa assim muito que me impactou demais. A criança chegou para mim e falou assim que muitas vezes as crianças, elas mesmas não se reconhecem. Se a gente que é adulto tem dificuldade de se reconhecer como uma pessoa negra, principalmente quando a gente entra na academia, principalmente quando a gente entra na universidade, parece que você vai se embranquecendo. Porque você muda o seu linguajar, você muda a sua maneira de vestir, você muda os seus cabelos para se enquadrar naquele perfil junto com aquelas pessoas. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que domar os meus cabelos? Eu tenho que trançar os meus cabelos? Eu tenho que deixar, tenho que fazer minha barba? Por que eu tenho? Antes eu não fazia isso. Se antes eu utilizava meu brinco gigantesco, eu usava meu óculos enorme, minhas roupas coloridas, e agora eu tenho que andar contida de preto, falando muito rebuscado, senão eu não sou levada em consideração. Por que eu, como uma pessoa... Quer dizer que a pessoa branca, quando ela entra na universidade, que ela anda de tênis, ela anda de camisa furada, ela é uma pessoa descolada. Mas se eu entrar, se eu fizer isso, eu sou a mal vestida, a maltrapilha, entendeu? Que veio da comunidade, aqui não saiu da cozinha. É sempre isso. E hoje, terça-feira, um aluno meu chegou e falou assim, professora, o meu professor da escola, que isso foi na ONG, eu dou aula em ONG, né? E aí ele chegou e falou assim, professora, meu professor me chamou de macaco. E todo mundo começou a rir. Todos os outros alunos começaram a rir. Eu digo, não, gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente não pode fazer isso, porque quando fazem com um de nós,
Somos todos nós que estamos sendo xingados. A gente tem que ter esse sentimento. Eu não posso ter, eu como pessoa negra, não posso ter um sentimento de individualidade. Não posso. Perfeito. Eu tenho sempre que ter o sentimento do coletivo. Eu não posso chegar e fazer assim, não, porque eu sou assim, porque eu sou assim, porque aquilo que eu faço impacta em todos aqueles. Porque se o meu cabelo está num black, ou o meu cabelo está raspado, ou o meu cabelo está pintado, é aquela preta metida. Porque todo preto é metido. Porque todo preto é assim. Porque quando querem falar mal da gente, passam logo o dedo no braço. Então, somos todos nós. Então, quando eu tenho que defender alguém, eu tenho que pensar que eu estou defendendo todos. Eu jamais posso pensar de forma individual. E por isso que eu só consegui esse resgate dessa negritude, desse pensamento dentro de um terreiro de candomblé. Eu só consegui ali. Em nenhuma outra religião. Eu era católica antes disso. Eu fui algumas vezes na igreja evangélica, não estou falando mal, pelo amor de Deus, de outras religiões. Mas esse sentimento de coletividade, embora dentro do candomblé, da Umbanda, de todos, porque estamos falando de seres humanos, todos têm defeito. Mas esse sentimento de coletividade, eu só consegui entender por que para a gente é diferente dentro da religião do candomblé. A gente não tem como pensar de forma individual. Como povo preto, como mulher preta, nós somos um povo. Nós não somos um. Nós não andamos só nunca. Nunca. Nunca se está sozinho. A gente traz uma carga aqui no lombo, ó, de reis e rainhas, ó, de muito antes da história que contam, que acham que nossa história começa quando os imperialistas lá entraram no continente africano para usurpar e para roubar tudo que a gente tinha, inclusive a história do nosso povo. Muito antes. Porque eu acredito que a vida começou lá no continente africano. A vida começou lá e de lá se espalhou. Então, a minha história foi roubada. Se a minha história foi roubada, é muita história que eu tenho para contar aqui no meu lombo. Então, eu não posso achar que eu sou uma só. Eu sou várias e eu sou toda uma história de um povo. Toda a história de um povo. E se a gente não pensar desse jeito, cada vez mais vão nos matar. Cada vez mais vão perseguir. A nossa juventude está sendo exterminada de uma maneira terrível, terrível. E isso porque eu estou falando assim, pessoas negras que são cis, hétero, porque quando a gente começa a falar de pessoas negras que não estão dentro daquela caixinha do padrão, né? Pessoas trans, pessoas que estão ali dentro daquela sigla LGBTQIA+, é pior ainda. Porque quando acontecem os assassinatos, a gente costuma nem saber. A gente costuma nem saber. Esses nem para a estatística entram. Porque a gente está vivendo numa época de um conservadorismo, de um absurdo, de um racismo escrachado. E escrachado, porque esse negócio de que o Brasil, o racismo é velado, não é velado. Eu não acredito nisso. Em racismo velado, eu não acredito. Quando todo dia no jornal aparece uma madame batendo na sua empregada dentro do hall do seu prédio, é uma pessoa que está descendo, está abrindo o seu carro, e uma outra acha que ele está roubando, então ele se acha no direito de bater, de assassinar, de tentativa de homicídio.
é quando o outro dá um monte de tiro porque o outro tá passando e ele acha que é suspeito. O que é uma pessoa suspeita? Ladrão agora, né? Agora não, né? Sempre teve. Ladrão é cara agora, é preto. Lá só existe ladrão preto, só existe ladrão que é homem preto, só que usa casaco. Só existe esse tipo de ladrão. Eu digo, meu Deus do céu, já fui assaltada 3 vezes, todas as 3 foi por homem branco. Nunca fui assaltada por um homem preto. Sempre foi homem branco que me assaltou. Eu digo, aqueles que estão lá, ó, roubando todo mundo, e roubando muito, que estão lá, ó, naquelas esferas lá de cima, a gente que é preto não consegue nem ter acesso. A gente nem tem acesso ao roubo, aquele roubão, assim, ó, de bilhões, sabe? Entendeu? Das grandes empresas, aquele negócio todo, a gente nem tem acesso. A gente geralmente fica ali, ó, na portaria ou no intermediário. Porque a gente não nos dá uma oportunidade. Porque o povo acha que cota, reparação histórica, isso tudo é esmola que a gente está querendo. E, no entanto, eu outro dia olhei um vídeo muito interessante de um rapaz que ele pegou e disse assim, pois é, o seu avô, ele tem uma casa. Aí o governo passa com um carro, passa com uma estrada pelo meio do terreno do seu avô, ele tem que sair de lá. Não sei se tivemos algum problema com a nossa convidada, de repente deve ter caído, mas daqui a pouco ela volta. Eu estava num ponto muito interessante da conversa, uma ideia muito interessante que a gente faz. Infelizmente ela caiu, mas já vai voltar. Esperem um bocadinho que ela já volta. A Aline teve uma pequena queda da internet, mas já está de volta daqui a pouco. Nós estávamos justamente a falar dessa questão, dessa possibilidade de a gente ver o quão a nossa reparação histórica ainda é pouca diante daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente efetivamente necessita, diante de tudo aquilo que nos foi tirado, diante de tudo aquilo que nos foi expurgado. Essa ideia é uma coisa muito constante em nossas vidas, né? É uma coisa muito potente em nossas vidas. A gente perceber que não tem espaço para a pessoa negra, a não ser nas páginas policiais, nas buscas policiais e nas estatísticas, né? Às vezes as estatísticas que nem são computadas, as estatísticas que nem são efetivamente levadas em consideração. E é isso que estamos a falar, a Aline e eu estávamos a falar justamente disso, de quão importante é reconhecer esse negro e o quão importante é reconhecer esse negro dentro dessas circunstâncias. A gente para e pensa que parece que a pessoa negra ela tem somente um caminho, né? A pessoa negra só tem somente uma opção, que é o lado do crime, o lado da morte, o lado que seja um lado do prejuízo, o lado do estigma, do ruim, naquele barco, né, maniqueísta que as pessoas conservadoras adoram abordar. No entanto, quando a gente percebe que as coisas não são bem assim, que as coisas não funcionam bem assim, a gente tem e procura, e só vai encontrar essas nossas possibilidades justamente quando a gente consegue atender essa demanda, sabe? Aline, eu não consigo te chamar. Vê se tem aí embaixo uma câmerazinha na tua tela para convidar, para entrar na live. Que aí eu te aceito aqui, eu não estou conseguindo te convidar. Porque tá como se você já tivesse um. Vê se você consegue ver aí embaixo na sua tela.
tem uma partezinha que deve ter uma câmerazinha com mais, sinal de mais dentro. Se aparecer essa câmerazinha, você clica e é para aparecer aqui, que eu não estou conseguindo te trazer de volta para a live, sabe? Não sei o porquê dessa razão. Não sei se talvez eu tenha que encerrar essa parte e a gente começar uma segunda parte, talvez seja o caso. Mas tenta fazer essa partezinha do que eu te falei, porque aí eu consigo te colocar de volta na live. Por enquanto eu não estou conseguindo fazer isso. Essas intermitências da internet é que às vezes atrapalham uma boa e boa prosa, uma boa conversa. Estava num ponto interessantíssimo e infelizmente a internet deu essa pequena demonstração de vida, de intermitência e atrapalhou. Bem, eu vou encerrar essa parte da live, vai ficar gravada, eu vou gravar. Em alguns segundos eu volto com a segunda parte. E aí, Aline, você volta, porque a gente entra. Mais uma vez a gente vai conversar. Pronto, eu vou sair rapidamente e volto, salvo essa primeira parte e a gente faz mais um bloco para a gente voltar a conversar, tá bem? Pessoal, desculpem essas intermitências da internet, mas a gente volta em instantes, tá bem? Essa parte vai ficar salva e vai ser salva também no YouTube, ou hoje ainda ou amanhã, tá certo? Vou sair e volto em instantes.